É para mim um motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui com todos, tendo essa oportunidade de trazer um tema à nossa reflexão. A nossa proposta é que possamos, nos próximos minutos, refletir sobre algumas coisas que podem a nós trazer uma forma de melhor conduzir a nossa própria vida. Quem propôs pela primeira vez esse tema foi um filósofo do século XVII, que tem como nome Leibniz. Desculpe. Mas as pessoas conhecem mais essa frase por conta do Darwin. Mas é que o Darwin, na abertura daquele livro famoso do Darwin sobre a teoria da evolução, ele usou essa frase do Leibniz. Então a gente pensa, puxa, o Darwin falou a natureza não dá saltos. Mas na verdade, na origem está o Leibniz. Neste slide que está aí, vai ficar paradinho aí para nós temos o túmulo do nosso codificador Allan Kardec, que está lá, quem vai a Paris, vai no cemitério Père de Lachaise, e lá pode encontrar esse túmulo, que é muito simples, com inspiração, inclusive, na cultura dos celtas, e lá na testeira do túmulo está escrito assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Justamente citando essa frase que está logo no início da obra da codificação. Quando foi feita a cerimônia de enterro do Allan Kardec, quem foi chamado para fazer o discurso de despedida foi um dos seus grandes colaboradores, que tinha como nome Camille Flammarion. E o Camille Flammarion, ele no discurso dele, isso nós temos na obra, nós temos como ler esse discurso, ele diz que o Allan Kardec era a reencarnação do bom senso. E a gente vê isso na obra de Kardec, o bom senso. Quando a gente lê essa frase, a natureza não dá saltos, ela nos traz a possibilidade de avaliar as coisas com bom senso. Porque é muito comum, quando nós estamos vivendo alguma situação, que a gente queira dar saltos. É muito comum que quando a gente está vivendo alguma situação incômoda para nós, que a gente queira acelerar de alguma maneira e, se possível, dando saltos. Mas não é assim que a gente observa na natureza. Se nós formos verificar o nosso orbe terrestre, se nós formos olhar o nosso orbe terrestre, olhar para o aspecto geológico do orbe terrestre, quanto nós tivemos que aguardar nesse vetor chamado vetor tempo, para que ele conseguisse ter as condições favoráveis à vida. Quando, em O Livro dos Espíritos, nós temos lá na primeira parte, falando sobre a trilogia do princípio da criação de Deus, nós temos Deus, o princípio material,
e o princípio espiritual, também chamado de princípio inteligente. Só que desde a sua criação, Deus criando o universo com essas duas vertentes de sua criação, que é o princípio inteligente e o princípio material, ele não fez isso por estalo. As coisas vêm ocorrendo desde a eternidade até a eternidade na obra da criação de Deus. E essa condição, ela faz com que toda a sua criação, ela obedeça a etapas que estão sendo cumpridas. Então, só para a gente ter uma noção, a vida, como nós a conhecemos no planeta Terra, ela surgiu há alguns bilhões de anos. Só que o planeta Terra, já se considerando como um orbe, por mais gasoso que fosse ainda, tem centenas de vezes mais do que isso. Por quê? Porque aquela poeira de desprendimento, saída da nossa estrela, que é o Sol, até ela se compactar e começar a ter essa condição de ser um orbe, foram toda uma caminhada. Uma vez que as condições se tornaram propícias, surgiu a vida. Através a vida, ela é animada pelo princípio de vida, pelo princípio vital. E desde que nós temos o princípio da vida, até termos a complexidade da vida de um ser humano, tanto caminho se trilhou. Então, estamos hoje num momento onde nós temos muito o que percorrer ainda como vida no nosso planeta. E é natural, tem gente que, vendo determinadas situações da própria humanidade terrestre, fica se falando, esse mundo não tem mais jeito, somente acabando. Aí daqui a pouco uma guerra atômica, porque não tem mais jeito, a humanidade não tem mais jeito. Esquecendo que nos planos de Deus não existe o imediatismo que nós, na nossa ansiedade, depositamos. E esquecendo que nós temos um governador desse nosso orbe planetário que está no comando. O leme da nau chamada Planeta Terra tem o seu timoneiro, que é Jesus. E nada ocorre como está colocado lá no Antigo Testamento pelo rei Salomão, o rei da sabedoria, nem uma folha cai de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Então nós, quando analisamos essa frase, a vida, a natureza não dá saltos, nós temos que avaliar isso no âmbito total da criação de Deus. Não só no aspecto material da natureza, ou seja, no aspecto da natureza material, como no aspecto da natureza do outro princípio criado por Deus, que é o princípio espiritual. E se nós olharmos que nós tivemos uma era onde só existia o reino mineral na Terra. Depois, por uma série de condições favoráveis, surgiu a vida. Nos pródromos da vida, nós tínhamos organismos muito pequeninos e unicelulares. Aí, essas organizações foram se tornando mais complexas.
e chegamos então ao reino vegetal. No reino vegetal, nós já começamos a ver os ensaios da expressão da inteligência individualizada. Do reino vegetal, nós chegamos ao reino animal, onde essas qualidades inerentes ao vegetal já se tornavam mais complexas. E do reino animal, chegamos àquilo que dentro da nossa doutrina nós chamamos do reino hominal. E considerando a palavra de Jesus expressa por João no capítulo 14, que diz: há muitas moradas na casa de meu pai. Essa expressão, ela é natural ao nosso orbe planetário. O que não representa dizer que em qualquer outro orbe não possa haver vida e vida inteligente. E não possa haver humanidades. Mas nós, no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa arrogância, a gente procura no universo sinais de vida similares a nós. Então, a ciência material, a ciência natural que vem desde Newton, todo aquele povo todo, desde o iluminismo e chegou até os momentos atuais, só agora é que está despertando a possibilidades de outras formas de expressão de vida. Por conta do quê? Da observação. Por isso que, quando Flammarion fala de Kardec como a encarnação do bom senso, nós temos que analisar as coisas com bom senso. Temos que analisar as coisas com a serenidade necessária para assim compreender. Então, lá, outro colaborador muito importante de Allan Kardec, que junto com Camille Flammarion, depois do desencarne de Kardec, foi muito importante. Na verdade, a Amélie Boudet, que era a esposa do Kardec, ela teve praticamente a base dela, depois do desencarne do Kardec, foram 3 colaboradores muito importantes. Era justamente o Camille Flammarion, que falei há pouco, era o Gabriel Delanne e o Leon Denis. E o Leon Denis tem um livro que nós temos, inclusive, para empréstimo aqui. Muito interessante, que eu diria sempre que, quando nós estamos em momento de dor, aquilo é um belíssimo livro de cabeceira. Chama-se Do Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nesse livro, o Leon Denis, lá no capítulo 14, Impulsos da Evolução, é o título desse capítulo, ele diz assim: a lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Há em todos os reinos da natureza uma evolução que foi reconhecida pelos pensadores de todos os tempos. Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mais bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Aí tem essa frase que muitas vezes ela é tirada do contexto, mas a frase real, como está escrita por Denis, ela diz assim: na planta, a inteligência dormita. No animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal, nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana
com as leis eternas. Esta é a frase do Denis. Então a gente vê que não chegaríamos a esse complexo de organização intelecto-moral do homem sem ter estagiado essa inteligência nos estágios inferiores. Quer ver uma coisa simples? Quem de nós, quando menino, quando criança, não brincamos em dar tapinha em aquelas plantas dormideiras, aquelas que quando você bate na planta ela fecha? Quem de nós não fez isso? Aquilo é uma sensação. Aquela planta tem uma sensação. Tanto que, ao ela ser tocada, ela se fecha. Essa sensação, quando ela chega no animal, ela já está evoluída. Então, tem gente, hoje em dia, inclusive, exacerbando as condições, tem gente que acha que pet, hoje em dia fala pet, né? É mais bacana. Né? O cãozinho, o gatinho virou pet, né, Carlos? Então, hoje em dia, tem pet que tem condição dentro das casas mais propícia do que muita gente humana. Mas se a gente for observar, essa sensação que o vegetal já tem, ela se expressa de uma maneira mais complexa no animal. E nós temos os animais chamados, pela biologia de animais superiores, nós temos, inclusive, sentimentos muito bem expressos. Inclusive, temos processos de raciocínio nos animais. E cada vez mais a ciência consegue não só captar isso, a ciência material, como buscar o melhor entendimento de como essas coisas todas acontecem. Então, até que a natureza se expresse numa inteligência individualizada, chamada homem naturalmente, ser humano, tanto homem quanto mulher, quantos e quantos milênios e milênios de processos existiram? Não foi pelo chamado milagre que uma planta se tornou um ser humano. A natureza fez todo esse caminho. E se nós formos observar na própria doutrina dos espíritos, quando é colocado a criação de Deus dos espíritos, ela é colocada de uma tal maneira em que nos fazem compreender que o espírito, aquele com E maiúsculo, é nada mais, nada menos do que uma individualização dessa inteligência que perpassa toda a natureza material. O princípio inteligente vibrando e animando a natureza material. E que o espírito é criado por Deus, eles dizem, nós não temos como dizer como é que Deus cria. Até mesmo porque se assim fizesse, o estágio atual de evolução nosso não permitiria a gente compreender. Mas nós podemos dizer o quê? Que todos os espíritos são criados por Deus da mesma maneira, simples e ignorantes. Muito embora todos os espíritos são criados com um grande motivador de progresso, que é a centelha de Deus dentro de cada um de nós. Então, somos criados simples e ignorantes, entretanto, vocacionados à perfeição, vocacionados ao progresso. Por isso que nesse estágio atual nosso, nós não somos perfeitos. Nós somos perfectíveis e almejamos a nossa perfeição. Uns mais acirradamente, outros menos. Uns em estágios mais adiante, outros em estágios menos adiante. Então, quando nós olhamos essa criação, nós podemos nos perguntar: qual é a diferença? Por que um é assim, outro é assado, um está mais adiante, outro mais... Justamente porque a natureza não dá saltos. A experiência
da perfeição, ou do processo de perfeitude, ela é coletiva, mas, entretanto, ela é o coletivo como somatório das experiências individuais. Então, cada um de nós tem, através do seu pensamento e da sua vontade, nas suas próprias mãos, a sua senda de progresso. Cada um de nós podemos dizer como é que nós vamos ser no futuro. E como será? De conformidade com aquilo que nós queremos no pensamento e na vontade. O próprio Leon Denis, neste livro que eu citei, lá na parte 4ª, ele tem, neste livro do Problema Ser o Destino da Dor, ele tem um capítulo completo chamado As Potências da Alma, sendo que nós espíritas, pelo nosso vocabulário espírita, nós consideramos que alma é o espírito quando está encarnado na matéria. Então, as potências do espírito encarnado. E as potências da alma, ele fala de algumas delas. Mas eu falo agora com um destaque especial essas duas potências da alma, que é o pensamento e a vontade. E tanto isso é fato, que se nós pegarmos numa sala de aula, de qualquer nível, seja de criança, seja de adolescente, ou seja de adulto, e acompanharmos essa turma, seja lá de quantas dezenas de alunos for, recebendo o mesmo volume de informações, sendo ministrado pelo mesmo grupo de professores. Uns estão mais adiante, uns se adiantam mais no entendimento das matérias do que outros. E por que isso? É pela motivação interior de cada um de nós, de aliar esse pensamento com essa vontade e, com isso, expressar a sua própria realidade. Por isso que, se a gente voltar lá atrás, no primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, chamado livro Gênesis, não o livro A Gênese. A Gênese é um dos livros da codificação espírita trazida por Kardec. Estou falando do livro Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. Estava lá na forma pictórica, na forma simbólica da cultura dos hebreus, estava o quê? Estava Adão e Eva, belos e formosos, muito tranquilamente aonde? No paraíso. E o que foi que fez com que Deus, na linguagem simbólica dos hebreus, o que foi que fez com que Deus expulsasse Adão e Eva do paraíso? Foi porque eles comeram a tal daquela fruta, que a turma hoje em dia fala que é a maçã, né? Comeram a tal daquela fruta. E qual era? A fruta era de que árvore? Que estava lá no centro do Jardim do Éden, no centro do paraíso. Uma árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Traduzindo em nomes atuais, quando eu conheço o bem e o mal, eu passo a exercer o meu livre-arbítrio. Então, por que uns caminham mais céleres, mais rápidos, e outros caminham mais lentamente, e outros até ficam estagnados? É justamente pelo livre-arbítrio. Essa conjunção de pensamento e de vontade, ela é, por nós, administrada através do nosso livre-arbítrio. Sendo assim, quando falamos da natureza material, tanto quanto da natureza espiritual,
ela não dá saltos. Então, cada um vai conquistando o seu processo evolutivo. Lá no... Tem um livro bem importante do Espírito Emmanuel, a nós trazidos pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, chamado A Caminho da Luz. Lá no capítulo 2 do A Caminho da Luz, Emmanuel cita um momento muito importante de evolução da humanidade terrestre. Foi quando nós saímos daquele estado de primitivismo total para darmos um passo para esse momento que nós vivemos. Esse estágio que nós vivemos no planeta Terra, que é o estágio do planeta de provas e expiações. E lá ele diz assim: extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata as características aproximadas do homem futuro. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessa criatura de braços alongados e pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem aí os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Então, aquilo que Darwin trouxe lá no século XIX a respeito da teoria da evolução, ele não é negado pela doutrina dos espíritos. E ao contrário, tanto na codificação básica, como nessas obras complementares que vêm depois, como por exemplo A Caminho da Luz, ela é reafirmada, mas dentro de um princípio de que a ordem das coisas, ela vem dessa natureza imanente de Deus, o Criador. E aí, então, se nós pensarmos, diante desta questão tão importante que é a forma de evoluirmos dentro do planeta, nós temos que entender que a humanidade, ou seja, a humanidade que são essas criaturas do topo da estrutura da criação de Deus, ela não é uma simples privilégio do planeta Terra. Nós não somos toda a humanidade da criação de Deus. Até mesmo porque seria uma coisa que Deus não faz. A criação de Deus, não existe algo inútil na criação de Deus. Então imagine só, fazer só um rápido exercício aqui, para a gente não tomar muito tempo de todo mundo. Com o meu olho, se eu estiver num lugar escuro, 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 à noite, só com o meu olho, tudo que eu vejo dessa maravilha toda de céu estrelado, numa bela noite de céu estrelado, é dito pelos cientistas que eu não consigo ver mais do que 6.000 estrelas a olho nu. Hoje nós temos esses telescópios vagando pelo universo aí afora, nos trazendo tantas e tantas informações. Segundo os cientistas, tudo que nós vemos a olho nu faz parte da Via Láctea, que é
a nossa constelação, onde está o Sol, que, diga-se de passagem, é uma estrela de quinta grandeza, lá colocada, uma estrela marginal, não no sentido pejorativo, mas às margens de toda a Via Láctea. Dizem os cientistas que ela tem em torno de 220 bilhões de estrelas. E dizem os cientistas que, em média, uma galáxia para outra tem em torno de 100 bilhões de estrelas. E também dizem os cientistas que o universo conhecido, este nosso universo conhecido, tem 1 trilhão de galáxias. Tem 0 caindo. Né? Para eu falar quantas estrelas tem 0 caindo. Não dá, não cabe na minha cabecinha. Tudo isso inútil só para ficar bonito da gente olhar para o céu? Não faz parte do bom senso. Ora, também, por que a nossa grande dificuldade em achar os nossos pares? A humanidade dos outros orbes, seja planeta, seja cometa, seja satélite, seja estrela. Por que a gente não encontra? Porque a gente está fazendo o quê? Querendo encontrar gente igual a nós. Na nossa complexão física. Só recentemente, a coisa de uns 17, 18 anos atrás, saiu uma reportagem que a NASA, através da pesquisa numa caverna no planeta Terra, uma caverna muito profunda, que lá embaixo a água ela era bloqueada por vamos dizer, um caldo de enxofre. Isso faz uns 12 anos atrás, eu li essa reportagem. Aí eles chegaram à conclusão de que tinha ser vivo, claro, ser biologicamente simples, mas tinha ser vivo vivendo no enxofre e se alimentando do enxofre. Aí alguém genialmente pensou, opa, e se eu estou procurando coisa errada no universo? Foi a primeira vez que a NASA admitiu que ela podia estar errada na forma de buscar extraterrestres. E é isso que nós fazemos. Nós, como diz um ditado, nós medimos o outro pela nossa própria régua. A natureza de cada orbe habitado é assim dito pelos espíritos. Ela vai determinar a forma com que cada ser vivo vai ter. A própria metabolismo que cada ser vivo vai ter. A própria compleição física que cada ser vivo vai ter. Então não é a Terra o local exclusivo da humanidade. Só que, se nós continuarmos a achar que os seres humanos dos outros orbes sejam inferiores, ainda em estágios inferiores, ou em estágios superiores ao estágio nosso, vai ser igual ao nosso, nós não vamos achar. Porque não tem sentido. O princípio inteligente, ele trabalha o princípio material. E o princípio material, ele é inerente a cada local, a cada local. Então, se a gente for buscar a formação dos mundos, a razão nos faz entender o quê? Que o universo não poderia fazer por si mesmo de uma forma como um acaso. Se nós formos lá na questão 37 deste livro aqui, o Livro dos Espíritos, nós temos lá, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E a resposta dos Espíritos, ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Muito bem. Se a gente continuar dentro dessa linha de raciocínio,
O que nós temos pela frente? Nós temos pela frente aquilo que a nossa vontade individual, com o nosso pensamento individual, com a nossa vontade coletiva, com a coletividade da humanidade terrestre quiser. Se nós nos afastarmos das leis divinas e naturais, nós teremos mais dificuldade em manter esse processo evolutivo da humanidade terrestre. Passo a passo. Eu estava conversando com um amigo nosso de outra casa espírita, expositor daquela casa, inclusive, e ele disse assim: a lei, a física quântica mostra que a natureza dá saltos. Contrariamente, né, Carlos? Aquilo que a natureza não dá saltos. Mas quem somos nós para entender a física quântica? Daqui a pouquinho nós vamos descobrir que aquilo que nós achamos que é salto é um salto para a nossa ordem de referência, mas faz parte do processo da natureza do seu passo a passo. Da mesma maneira que 100 e poucos anos atrás a gente falava, eu só acredito no que é concreto. E depois nós descobrimos que esse que parece concreto não tem nada de concreto, porque é uma organização de uma série de moléculas separadas uma das outras, uma série de distâncias, e ela só se assemelha para mim como algo concreto. Da mesma maneira, quando nós entendermos melhor a física quântica, é muito provável que a gente entenda que aquilo não contradiz essa máxima de que as coisas são conquistadas no passo a passo. E aí, para nós observarmos qual é o nosso próximo passo, segundo a própria doutrina dos espíritos, o nosso próximo passo, nós já estamos trabalhando dentro desse próximo passo. Nós seremos um planeta de regeneração. Estamos na transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E como isso vai ocorrer? Não vai, já está ocorrendo. Nós estamos tendo uma revolução silenciosa do bem. No momento em que se estiver efetivo, completo, íntegro o processo da transição, não teremos a hegemonia do mal. O mal ainda vai existir nas pessoas, na natureza espiritual e na natureza material do planeta. Mas ele será numa escala muito diminuta em relação ao bem que reinará. E como nós, com o nosso pensamento e nossa vontade, podemos combinar com esse processo e podemos corroborar com esse processo, buscando aquilo que é muito comum a gente ouvir na casa espírita, a nossa reforma íntima. O que é isso? É buscando sermos melhores, não do que o outro, sermos melhores do que nós mesmos. E a cada dia, quando... Desculpe, ele põe o microfone para gravar e eu faço besteira. A cada dia, quando nós formos ao leito para o nosso repouso, fazer uma avaliação e conseguir encontrar que nós estamos finalizando o dia numa condição melhor do que nós começamos. No outro dia, a mesma coisa. Até que chegue o dia que nós, pela misericórdia de Deus, vamos partir para a nossa pátria espiritual, que é o nosso reino real. E aí, então, poderemos olhar para trás dizendo:
cumprir com a minha missão. Para isso, o nosso pensamento, nossa vontade tem que trabalhar. E sabe qual é a hora? É agora. Sabe onde? Aqui. Sabe com quem? Conosco. Cada um consigo mesmo e cada um junto àqueles que consigo convivem. Os espíritos dizem, de forma muito clara, de que essa revolução não é uma revolução que será feita por grandes cataclismas geológicos no planeta, e sim é uma revolução do espírito. É uma revolução realizada dentro de cada um de nós. E esse somatório dessas nossas melhorias individuais é que farão a psicosfera do planeta galgar esse posto de regeneração. Então, minhas irmãs e meus irmãos, tendo em vista o tempo já avançado e tendo em vista que algumas reflexões ainda teriam que seriam motivo de muito mais trabalho, convido a todos a refletirem, continuarem refletindo sobre o papel de cada um dentro a chamada nova ordem mundial. Qual é o meu papel na nova ordem mundial? E assim agradeço a todos a boa vontade e paciência de terem me ouvido, desejando que Deus a nós todos abençoe com sua luz, sua paz, seu amor e sua harmonia. Lembrando que esta existência, ela é apenas uma das existências do nosso processo de vida. É um processo de perfeição. Como diz na lápide de Allan Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Boa noite a todos.